Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 15 de dezembro, Ibovespa apresentando aqui 0,11% de alta, na realidade um dia de estabilidade, deixando aqui uma sombra superior. Essa variação pode alterar um pouco, visto que está dentro do leilão de fechamento, mas a minha leitura continua sendo o que eu já comentei no decorrer dessa semana. Primeiramente, a gente teve esse movimento para baixo, depois gerou esse movimento aqui para cima, e dentro dessa movimentação para cima, a gente iniciou que o Ibov iniciou uma movimentação para baixo, ou seja, para mim, apesar do pregão de hoje ter superado a máxima do pregão anterior, segue dentro de uma característica de se ter aqui esse movimento para baixo no índice Bovespa. Se romper a máxima do pregão de hoje a partir de segunda-feira, 73,068, que a gente fica num cenário de bastante indefinição mesmo, ou seja, começa a descaracterizar essa leitura, mas de maneira geral seguimos nessa leitura, dentro da minha leitura, seguimos dessa forma, visto que até mesmo o Ibovespa está dentro aqui dessa indefinição no curto prazo, ali ó, algo semelhante aqui um triângulo simétrico, um padrão gráfico aí que demonstra indefinição no curto prazo. Pelo semanal, a semana está terminando aqui com queda de 0,3%, ainda podendo alterar um pouco na saída do leilão de fechamento aí dos ativos, mas o fato que o índice a gente teve aqui essa movimentação para baixo e um movimento mais lateral no gráfico semanal. Então temos a indefinição em basicamente essas duas primeiras semanas de dezembro totalmente indefinida, e a gente observa que faz sentido isso porque está dentro de um movimento ali de baixa ou movimento de correção do gráfico mensal, depois de um movimento de subida, e aí a gente pode ter esse movimento um pouco mais bagunçado mesmo, a expectativa até de poder vir a buscar uma região aqui de suporte na faixa de 70 mil a 68 mil pontos, para descaracterizar totalmente esse cenário de poder ter uma correção um pouco maior, seja no tempo ou no preço. Ibov precisa voltar para cima desse nível aqui na faixa ali dos 74.600 a 75.100 pontos. Futuros, mini índice pregão de hoje, olhando mais para o próximo pregão, cenário para o próximo pregão, ainda fico com nessa leitura que eu já comentei em cima do Ibovespa, a gente poder ter algo aqui para baixo, ou seja, abrindo aqui para baixo, fica um cenário mais se buscar a operação na ponta vendedora de day trade. Por outro lado, se ganhar força aqui para cima, rompendo, já gerar alguma sinalização forte na abertura do pregão de segunda-feira, vindo mais forte principalmente para cima ali dos 73.820, essa região de 73.820 a 73.600 tenderia a funcionar como um patamar de suporte para buscar a operação na ponta compradora através de fundo ascendente num gráfico de menor periodicidade de 10 ou 15 minutos. E abaixo aqui dessa região que se encontra aqui abaixo de uma região em torno de 73.180 a 73.150, seria a região mais para se buscar a venda de topo descendente no gráfico de menor periodicidade. No dólar pregão de hoje, queda mais acentuada, uma queda de 1,34%, ainda está cotando e a gente pode ter um pouco a alteração dessa variação, mas o fato é que se a gente olhar uma formação de topo relevante em cima desse patamar, depois de ter conseguido fechar uma vez acima aqui desse nível um pouco mais forte de resistência, volta mais forte para baixo. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, temos aqui uma retomada já de uma tendência de baixa no mini dólar. Dentro desse cenário, está em cima de um patamar de suporte, depois de um movimento mais longo para baixo, a sinalização de um fundo aqui no gráfico semanal, ou seja, de se ter um movimento para cima, apoiaria um pouco mais buscar a operação na ponta compradora. E uma abertura para cima, perdendo força no decorrer do movimento e respeitando aqui principalmente essa região na casa ali dos 3.315, seria a faixa de pontos que pode trazer uma nova sinalização de topo e favorecer um pouco mais a operação na ponta vendedora em cima do dólar após essa forte sinalização de topo. Mas a expectativa seria de alguma correção no próximo pregão, ou seja, um fundo aqui no G60 prolongando um pouco mais o movimento para baixo, melhor ainda, para se buscar a operação na ponta compradora de day trade na segunda. PTR4 pregão de hoje, estabilidade, menos 0,07%, mas na semana queda de 2,28%. A Petro segue dentro de um movimento de baixa no semanal, ainda contra todo um movimento de subida. E aqui no gráfico diário, o ativo mais dentro de uma tendência de baixa, visto que nesse pregão conseguiu até oscilar abaixo aqui dos R$ 14,99, a mínimo R$ 14,97. Para o ativo gerar alguma sinalização mais relevante ainda nessa região dos R$ 15, depois dessa formação de candle de reversão que é chamado de martelo invertido, teria que
vir um fechamento aí mais forte, seria um pouco mais relevante. Um fechamento para cima dessa região aqui seria mais interessante na minha avaliação, ou seja, não só superar a máxima do pregão de hoje 15,24, mas conseguir fechar para cima aqui da região dos 15,28, 15,26, seria um pouco mais relevante a sinalização de subida, de se ter um movimento de alta e podendo até reverter a tendência de baixa. Lembrando, ela gera um primeiro sinal de reversão dessa tendência de baixa se conseguir superar a zona de resistência de 15,68 a 15,83. Vale 3, pregão de hoje, alta de 2,37%. Segue dentro do movimento de subida, apesar de ter sido um movimento mais travado, gerando primeiro sinal de topo aqui. Pregão anterior ameaçou sinalização de topo e abortou. E o pregão de hoje confirmando aí a movimentação para cima e uma semana de alta de 4,57%. O ativo segue dentro de um movimento de subida no gráfico semanal, dentro de uma tendência de alta, favorecendo um pouco mais operações na ponta compradora. Recuo pelo gráfico de 60 minutos. No decorrer do próximo pregão, fundo ascendente seria mais interessante ainda, o cenário apoiando a operação na ponta compradora, mais interessante em termos de relação risco-ganho. Bradesco, recomendei venda no pregão de hoje, pelo gráfico de 60 minutos, dentro do que foi abordado na última videoanálise. Colocando aqui o gráfico de 60 minutos até mesmo desse lado, chegou a superar a máxima do pregão anterior, mas gerou a sinalização aqui negativa logo na hora seguinte. Recomendei venda nessa perda de mínima, essa venda foi executada, ficou mais travada aqui. No final do pregão veio a ficar aqui nessa faixa de preço, na faixa lá dos 32,51 e montou esse candle de indefinição na saída do leilão de fechamento, gerando aqui esse candle na saída do leilão de fechamento, ou seja, subindo 0,4% na saída do leilão de fechamento. Ou seja, a partir do próximo pregão, se olharmos para o G60, não seria mais interessante o ativo voltar de maneira forte aqui para cima dessa região, dessa máxima aqui, ou seja, para cima dos 32,81, que foi próximo do ponto de entrada. Colocando aqui os valores, que foi a recomendação de venda, 32,74, com stop em 33,13, acima da máxima do pregão de hoje. Objetivo em 31,96, com risco de 1,19%, alocando 17% do capital total. Então, dentro do que eu já tinha comentado, também aqui numa característica no modo de ver de movimentação para baixo, a expectativa é justamente de que esse dia, pelo G60, é uma correção foi uma correção dessa movimentação para baixo, só que em duas etapas, e a expectativa minha que seria de pegar uma movimentação aqui para baixo. Se abrir o próximo pregão perdendo a mínima do pregão de hoje, 32,51, reforça um pouco mais a chance de montar aqui um grande pivô de baixa no gráfico de 60 minutos e consequentemente confirmar esse movimento para baixo aqui em rumo a um patamar de suporte na faixa dos R$ 32,00. BVMF3 ativo aqui com a tendência de baixa de curto prazo e nesse momento gerando uma correção mais no tempo, um movimento mais lateral em relação a esse último movimento de baixa. Estendendo um pouco mais no tempo essa correção no decorrer da próxima semana, sem ganhar muita força para cima, apoia mais dentro dessa configuração gráfica a operação na ponta vendedora em cima do ativo, tentando pegar ainda um novo movimento de baixa no gráfico diário, ou seja, uma operação aí de swing trade. Olhando agora mais para a ponta compradora, seria aqui a MGLU3 para a próxima semana. Ativo está em tendência de alta pelo gráfico diário e dentro de uma correção até um pouco maior que pode vir a acontecer, vindo até testar ou fechar aqui esse gap na faixa 64,76, traz a possibilidade de se buscar a operação de compra de fundo ascendente em cima desse papel no decorrer da próxima semana. E por último aqui MRV3 também ativo que gerou a tendência de alta nessa semana, conseguiu gerar aqui uma sinalização de tendência de alta, a semana terminando com alta de 6,71%. Essa região que ela se encontra aqui pelo gráfico semanal é a região mais pesada em termos de resistência, uma região ali por volta dos 14,50, arredondando aqui o valor. Então o ativo tem essa região de resistência mais forte, gerando aqui alguma correção um pouco maior em relação a esse último movimento de subida, ou seja, gerando até um afastamento um pouco mais interessante de entrada com a relação risco-ganho melhor para essa região de resistência, é o que seria mais interessante para se buscar a operação de compra no decorrer da próxima semana em cima de MRV3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma, um grande abraço e até a próxima semana, um excelente final de semana.